Perdi o último ônibus por poucos minutos. Tudo porque parei para ajudar uma senhora idosa, que mal conseguia subir o meio-fio com uma sacola pesada nas mãos. Segurei seu braço, levei até um lugar seguro, e foi quando ela segurou minha mão com força e sussurrou: "Não vá amanhã para a casa de campo da sua sogra. Mande seu marido no seu lugar, e só vá você 3 dias depois." Fiquei arrepiada. Como ela sabia para onde eu estava indo? Tentei ignorar. Achei que fosse apenas delírio. Mas havia algo no jeito como ela me olhou que não saía da minha cabeça. Sem entender, resolvi fazer exatamente o que ela disse. E quando cheguei lá 3 dias depois, tudo fez sentido. Bem-vindos ao canal Recanto das Histórias. Antes de começarmos, escrevam de onde vocês estão assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Desejamos que você tenha uma excelente experiência com esta história fascinante. Irene apressadamente reunia roupas e mantimentos em uma grande bolsa. Menos de 1 hora restava para a partida do último ônibus que a levaria até o sítio. Era absolutamente necessário pegá-lo para chegar ainda naquele dia até a sogra. Olívia, de 62 anos, já fazia 1 mês que descansava no sítio junto com a filha de Irene, a pequena Catinha, de 5 anos. 3 dias atrás, a sogra havia ligado reclamando que havia torcido as costas e que agora estava com dificuldade de cuidar dos canteiros e de cozinhar para a querida neta. Pedia que a nora fosse visitá-la no fim de semana. Irene estava muito preocupada com ela e com Catinha, por isso decidiu ir ao sítio naquela sexta-feira, direto após o trabalho. Por fim, a bolsa estava pronta e a mulher saiu para a rua. Até o ponto de ônibus eram uns 15 a 20 minutos a pé. Ela seguiu em passo acelerado em direção ao ônibus. Mal havia saído para a calçada larga, quando seu caminho foi bloqueado por um homem alto e magricelo, vestido de maneira inacreditavelmente colorida e chamativa. Calças cor-de-rosa, uma camisa brilhante com margaridas estampadas e um chapéu de cangaceiro na cabeça. "Meu Deus!" exclamou o homem com admiração, examinando Irene sem cerimônia. "Que mulher, que formas, que presença! Era exatamente uma assim que eu estava procurando." "Não tenho tempo", reagiu com indignação Irene, de 35 anos, contornando-o e acelerando o passo. "Com licença." O estranho colorido não a deixava em paz. "Aqui, por favor." Ele enfiou uma carteira de identificação na frente de Irene, mas ela não tinha nem tempo nem vontade de lê-la. Continuou em silêncio seu caminho, apressando-se para o ponto a fim de garantir seu lugar na fila do ônibus. Vendo que a identificação não interessara a sua acompanhante, o homem acelerou o passo e se ofereceu para ajudar Irene a carregar a bolsa pesada. Sem pensar muito, Irene lhe entregou sua carga, imaginando que aquele homem insistente, com sua figura franzina e mãos excessivamente cuidadas, logo ficaria sem fôlego e a deixaria em paz. Ele bufava, carregava a bolsa e não fechava a boca nem por 1 segundo. "Permita-me apresentar-me", rosnou ele, respirando com dificuldade pelo peso incomum. "Sou Coelho, diretor de cinema. Não consigo de jeito nenhum encontrar uma atriz para um dos papéis do meu novo filme. E a senhora me convém perfeitamente, a imagem ideal. A senhora é tão marcante, forte, natural. Imploro, aceite o convite para o teste. Estou procurando exatamente uma mulher como a senhora." Irene concluiu que aquele homem estava fora do juízo. Vendo que Coelho havia diminuído consideravelmente o ritmo, ela parou, pegou de volta a bolsa e seguiu em frente. Mas o homem não desistia. Resolutamente enfiou um cartão no bolso do vestido de Irene e colocou outro dentro de sua grande bolsa, que estava aberta. "Me ligue", disse o homem em tom suplicante. "Vou lhe pagar muito bem. Aceito todas as suas condições e desejos, prometo." Ele já não conseguia mais andar, parou, tirou o chapéu e começou a enxugar o suor, enquanto Irene se alegrou por ter se livrado daquele maluco. Finalmente os transeuntes parariam de olhá-la, como olhavam e sorriam quando Coelho caminhava ao seu lado. Pelo visto, as pessoas também suspeitavam que o homem de calças cor-de-rosa e chapéu de cangaceiro não estava bem da cabeça. "Que dia é esse?" exclamou Irene nervosamente, percebendo que à sua frente aguardava mais um obstáculo imprevisto.
Um minuto antes, ela havia visto uma idosinha, uma vovozinha frágil, atravessar a rua fora da faixa de pedestre e agora estava parada com sua pesada bolsa de rodinhas, sem conseguir erguê-la até a calçada, separada da via por um meio-fio alto. Havia bastante gente na rua, mas por alguma razão ninguém se apressava a ajudar a anciã. Irene caminhava esperando que ao menos alguém lhe prestasse atenção. Mas as pessoas, atordoadas pelo calor que já durava uma semana, pareciam não notar a pequena figura curva e as tentativas infrutíferas da velha senhora de arrastar a bolsa até a calçada. Estava claro que a carga era pesada demais para ela. Irene não conseguiu passar adiante. Ao se aproximar da idosa, parou ao lado dela, largou sua própria bolsa no chão e facilmente alçou a bagagem da vovó por cima do meio-fio alto. Ajudou-a também a transpor o degrau até a calçada e disse com rispidez: "Sabe, a faixa de pedestre existe por um motivo. Do jeito que fez, a senhora pode ir parar debaixo de um carro ou causar um acidente." "Mas não achei essa faixa de vocês", disse a idosa, respirando com dificuldade. "Com esse calor, meu coração está saindo pela boca. Queria chegar logo em casa." Irene estava furiosa por dentro. Sentia pena da vovozinha, mas temia muito perder o ônibus. "E onde fica sua casa?" perguntou a jovem mulher nervosa, sabendo que não podia abandonar à própria sorte aquela senhora que precisava de ajuda. "Ainda é longe", respondeu a idosa ofegante. "Mas se você me acompanhar até o banco mais próximo, fico muito grata. As pernas não me sustentam mais." Irene olhou ao redor. Estavam no meio de uma rua movimentada. Não havia bancos por ali, mas ela viu, a uns 50 metros, a placa de uma cafeteria e disse à vovó que a levaria até lá. Lá daria para pedir água e sentar no frescor do ar-condicionado. A idosa concordou. Irene pegou com uma mão sua pesada bolsa, com a outra o carrinho de rodinhas e seguiu rapidamente em direção ao café. Decidiu que deixaria a bolsa da velhinha na porta, à vista dela, e correria para o ônibus. Quando chegou à porta do café e se virou, viu que a idosa mal conseguia arrastar os pés, ainda por cima cambaleando, seja pelo calor, seja pela fraqueza. Irene não se arriscou a deixá-la sozinha. Voltou, ajudou a senhora idosa a chegar até o café e a acompanhou para dentro. Encontrou uma mesa perto da janela, sentou a vovó e foi buscar uma garrafa de água. Encheu o copo. Olhou para o relógio. Faltavam 3 minutos para o ônibus partir. Era evidente que não chegaria a tempo. "Meu Deus, por que isso está acontecendo comigo?" murmurou Irene em voz alta, quase chorando. Faltaram apenas 7 minutos para ela pegar o ônibus. Agora teria que esperar até o dia seguinte. A vovozinha parecia não ter ouvido as palavras de sua salvadora, como se não percebesse o quanto a jovem estava transtornada. Ela sorria e olhava para Irene com gratidão, e depois começou a falar. "Eu vim visitar minha irmã mais velha", disse a idosa em voz baixa. "Ela saiu do hospital outro dia, após uma cirurgia. Estou ajudando-a em casa. Ela é completamente sozinha." "E quantos anos tem sua irmã?" perguntou Irene por educação, percebendo que agora não havia mais por que se apressar. "Vai fazer 80 em breve", sorriu a vovó. "Ela trabalhou a vida inteira em hospital salvando pessoas. Agora foi a vez dela ser salva. E a cirurgia correu bem, como se fosse jovem. Sabe por quê?" Ela lançou um olhar astuto para Irene e ela mesma respondeu à própria pergunta. "Porque ela é muito bondosa, compassiva. Nunca passa por uma pessoa sem ajudar. Sempre dá uma mão. Igualzinha a você." Irene pensou que a idosa tinha razão. Ela realmente era muito bondosa. Considerava isso uma fraqueza. Por causa dessa sua bondade, não raro se metia em situações semelhantes à de hoje. Ora, chegava atrasada a algum lugar, ora tinha gastos desnecessários, ora ficava às lágrimas de tanta pena insuportável por quem precisava de sua ajuda. Mas a vovó disse com precisão. Passar ao largo do sofrimento alheio, Irene não conseguia, especialmente quando via as pessoas passarem indiferentes, como se não notassem quem precisava de ajuda.
Assim a haviam criado seu avô e sua avó. Quando, aos 3 anos, ela foi morar com eles no interior. A idosa tomava a água em pequenos goles e olhava atentamente para Irene. Depois pousou o copo na mesa, balançou a cabeça e disse com tom preocupado: "Que nuvens carregadas se formam, negras, assustadoras." Irene involuntariamente olhou pela janela. O céu continuava de um azul intenso, sem uma nuvem. Ela olhou para a idosa com espanto, e esta suspirou e explicou: "Não é no céu que as nuvens se formam, é sobre você. Ainda bem que você não correu para pegar seu ônibus e está aqui comigo. Vou te ensinar o que fazer para evitar uma grande desgraça." Nenhum músculo se mexeu no rosto de Irene, mas por dentro ela pensou que o calor intenso afetava muito mal as pessoas. Era já o segundo a dar sinais de leve perturbação naquele dia. Ela ouvia a velha senhora com indiferença, apenas esperando que ela descansasse para poder ajudá-la a sair do café com a bolsa pesada. Mas então a idosa disse algo que a surpreendeu muito. "Você não precisa ir ao sítio agora. Não se preocupe com sua filha, ela está bem. Mande seu marido amanhã e você só vá daqui a 3 dias. Se for hoje, o trovão vai cair sobre sua cabeça antes da hora, sem que você esteja preparada. Sua sogra armou uma cilada para você, e você precisa de tempo para se fortalecer antes de enfrentá-la." "Que cilada?" surpreendeu-se Irene. Ela nutria muito carinho pela sogra. E Olívia sempre fora bondosa, discreta, jamais dissera uma palavra grosseira a Irene. Por que razão armaria uma cilada para a nora? Mas o que mais impressionou Irene foi o fato de a vovozinha saber de alguma forma que a sogra estava no sítio com a filha. Ela não havia dito uma palavra sobre para onde ia, nem por quê. A idosa ergueu os olhos para Irene com um olhar melancólico e respondeu que ela não deveria se apressar em forçar os acontecimentos. Para afastar de si uma desgraça tão séria que a ameaçava, precisava se preparar bem. Do contrário, correria o risco de perder o que havia de mais precioso em sua vida. Irene ouvia a velha senhora com um arrepio na espinha e percebia que, por alguma razão, acreditava nela incondicionalmente. A vovozinha era pequena, seca, curvada, mas seu rosto era jovem. A pele era lisa, branca, com rugas suaves apenas sob os olhos e na testa. Belos olhos castanhos, emoldurados por cílios escuros, olhavam com seriedade e penetrância. Parecia que esses olhos viviam uma vida à parte. Eles advertiam Irene: "Você corre um sério perigo. Ouça e grave bem." E Irene ouvia com atenção. "Você se apressou no casamento", disse a idosa com desgosto. "O destino reservou para você uma pessoa completamente diferente, mas você ainda não a encontrou." Irene ficou surpresa. Já fazia 6 anos que era casada, e lhe parecia que era feliz no matrimônio. Havia conhecido o marido Marcos 7 anos atrás. Tinha então 29 anos, e havia chegado do interior à capital em busca de trabalho. Havia acabado de perder a avó, que ficara acamada 11 anos após um derrame. Durante todo esse tempo, Irene cuidara dela. Viviam muito pobremente, com a aposentadoria da vovó e o que Irene conseguia ganhar vendendo a colheita de seu próprio terreno. Por sorte, não longe de sua cidade, passava uma estrada movimentada, e a população local havia criado ali um pequeno mercado onde vendiam tudo o que tinham, desde ervas até leite e carne. Irene levava para vender maçãs e goiabas do pomar, verduras da horta. Enquanto a avó estava doente, a velha casa em que moravam havia se deteriorado completamente. Era urgente reparar o telhado, trocar as janelas e portas velhas que deixavam passar o vento. Não havia trabalho algum no interior. E assim, Irene partiu para a capital em busca de sustento. A quantia de que precisava era considerável, e ela também queria se vestir melhor. Enquanto a avó estava viva, não havia falar em roupas novas. A moça costurava para si mesma novas peças a partir das velhas, desfiava suéteres antigos e tricotava algo novo. Tinha tanta vontade de comprar algo de qualidade, mesmo que barato, novo e bonito, pelo menos um vestido. Chegando à capital em busca de trabalho, Irene rapidamente encontrou emprego.
Foi contratada como faxineira no escritório de uma pequena empresa que trabalhava com o negócio de flores. A empresa tinha algumas floriculturas espalhadas pela cidade. O escritório onde Irene trabalhava era bem pequeno. Por isso, além de limpar o chão, frequentemente lhe encarregavam outras tarefas urgentes: ir a algum lugar, comprar algo para o escritório, substituir alguém em uma das lojinhas. Esse negócio pertencia então a Olivia. Certa vez, no auge do dia de trabalho, veio visitá-la seu filho Marcos, de 30 anos. Foi então que ele viu Irene pela primeira vez e prestou atenção nela. Moças assim ele nunca havia encontrado. Irene se destacava muito entre as mulheres que trabalhavam no escritório de sua mãe. Ela tinha um rosto marcante e bonito, bochechas sempre suavemente rosadas, enormes olhos negros sob sobrancelhas lindamente arqueadas. A vida dura que havia levado a ensinar a enfrentar as dificuldades com serenidade, e por isso um sorriso radiante nunca saía de seu rosto. E falava de um jeito especial. Sua voz encantava, não importava sobre o que ela falasse. Ouvi-la era interessante e agradável, como se não fosse uma voz, mas uma melodia de beleza extraordinária. Irene nunca perdia a compostura, não se irritava, não ficava com raiva, e nem mesmo se ofendia quando os colegas, por brincadeira ou até a sério, zombavam dela ou faziam chacota. É verdade que alguns termos do vocabulário caipira de Irene soavam estranhos aos ouvidos, mas todo o resto era impecável. A moça era bondosa, sincera, simples e atraía as pessoas como um ímã. Por mais estranho que parecesse, ela era querida e valorizada pelos clientes da floricultura. Isso ficou claro quando, no auge de uma epidemia de gripe, Olivia começou a mandá-la para as lojas substituir as vendedoras que haviam saído de licença médica. Assim que Irene ficava atrás do balcão, as vendas de flores subiam visivelmente. Ela sabia como cativar as pessoas. Marcos logo percebeu em Irene tudo o que havia de bom nela. Mas quando Olivia soube que seu filho havia convidado a faxineira para um encontro, ficou chocada. Não era dessa nora que sonhava. "Mãe, deixa eu decidir sozinho com quem quero sair", declarou Marcos com rispidez. "Já não sou adolescente, e quanto ao jeito de falar dela, isso tem solução. Garanto que em uma semana ela vai se livrar das expressões que te irritam." "Filho, você me surpreende." A mulher estava genuinamente perplexa. Irene é simpática, pode-se até dizer bonita, mas é uma beleza caipira. Além disso, ela não cuida da forma. Você imagina quanto ela vai pesar depois dos partos? Você quer uma moça assim? Marcos ele mesmo se surpreendia. Assim como a maioria dos homens, ele gostava de mulheres esbeltas, com cintura fina e formas moderadas no restante do corpo. Irene era completamente diferente. É verdade que a cintura fina ela tinha, mas todo o resto era farturento e bastante volumoso. Olivia ficou ressentida por algum tempo após a conversa com o filho, mas depois pensou e concluiu que estava se preocupando à toa. Seu filho instruído e ambicioso, chefe do departamento de tecnologia em uma grande empresa, fluente em 2 idiomas estrangeiros e com planos grandiosos para o futuro, certamente se decepcionaria sozinho com aquela caipira simples. Afinal, ele convivia com pessoas muito interessantes, entre elas muitas mulheres e moças bonitas, refinadas, com excelentes modos e grandes possibilidades. Enquanto o limite dos sonhos de Irene, na opinião de Olivia, não poderia ser mais do que um esfregão novo. Como funcionária, a moça agradava a patroa, mas Irene de jeito nenhum servia de noiva para o filho da dona de um negócio de flores. Mas os planos de Olivia não estavam destinados a se concretizar. Passado apenas 1 ano, o persistente Marcos conquistou a simpatia de Irene, que compreendia perfeitamente que não era par para um rapaz ambicioso, bem-sucedido e abastado da capital. Abertamente, Olivia não se opunha, mas no fundo não conseguia aprovar a escolha do filho. Sua maior preocupação eram os futuros filhos deles. Mas o que poderia oferecer aos próprios filhos uma nora sem instrução, que não havia visto o mundo,
que não conhecia os autores modernos em moda e não havia lido seus livros. Olivia esperava muito que esse pensamento um dia visitasse também o filho, e que então ele mesmo percebesse que seus filhos deveriam ser criados por uma mulher de tipo completamente diferente, instruída, refinada, que soubesse como educar uma boa pessoa. Percebendo que por ora não conseguia convencer o filho, ela ficou à espera do momento certo para abrir os olhos de Marcos para o fato de que, apesar de todas as suas qualidades, Irene não era capaz de fazê-lo verdadeiramente feliz. E parecia que se aproximava o dia em que Olivia finalmente teria sua chance. Tudo se encaminhava de tal forma que Marcos estava prestes a olhar para sua esposa com outros olhos. Olivia tinha certeza de que seria um olhar sob o ângulo certo. Seu filho reconheceria sua escolha equivocada e tiraria as conclusões certas. Irene continuava sentada à mesa do café, esperando que a idosa descansasse. Por fim, ela se animou e reclamou. Estamos aqui há muito tempo. Já estou com frio. Você gravou tudo o que eu lhe disse? Os olhos castanhos olhavam para Irene com exigência. Sim, entendi e gravei tudo. Irene sentia um vazio na alma. A idosa não lhe havia dito nada de assustador, mas ao ouvi-la, a jovem mulher compreendeu que, se ela estivesse certa, sua vida estava prestes a mudar, e não para melhor. Isso a deixava profundamente inquieta. Então vamos nos levantar, disse a idosa, que ficamos sentadas aqui tempo demais. Irene ajudou a vovó a retirar a pesada bolsa do café e logo se despediram. Irene caminhava lentamente pela rua em direção à casa, pensando nas palavras que havia ouvido da velha desconhecida. Mas ela sabia tantas coisas sobre Irene e sua família que suas previsões sobre o futuro não deixavam margem para dúvidas. A mulher entendia que tudo o que havia ouvido deveria permanecer em segredo. Nem mesmo para Marcos ela diria uma palavra sobre o encontro com a misteriosa vidente. Quando Irene cruzou a soleira de seu apartamento, Marcos veio ao seu encontro. Alto, forte e atlético, o marido lhe era bem parecido. As pessoas que gostavam de Irene, sinceramente, os consideravam um casal bonito e feliz. Ah, surpreendeu-se Marcos, abraçando a esposa. Eu tinha certeza de que você estava indo para a casa da minha mãe no sítio. Perdi o ônibus, explicou Irene. E ainda ligaram com um pedido urgente de flores. Em 2 dias é o aniversário do cliente. Pediram para decorar o salão. Então você vai ter que ir amanhã sozinho. Eu só consigo ir depois de segunda-feira, por causa do serviço. Precisa ir, então vai, concordou o homem com tranquilidade. Que tal então hoje à noite sairmos para sentar em algum lugar? Marcos frequentemente convidava Irene para restaurantes e cafés, para passeios no parque ou pelo rio de barco, e nas épocas mais frias a levava a teatros e estreias de filmes. No início da vida juntos, eram programas obrigatórios. Ele a acostumava à vida na capital, mostrava tudo, explicava, ensinava à esposa tudo o que sabia. Irene naquele tempo frequentemente o surpreendia com suas visões sobre tudo o que via. E Marcos ria muito e de coração. Tão originais eram seus julgamentos sobre tudo no mundo. Com o tempo, esses passeios se tornaram uma rotina familiar comum. Costumavam levar a filhinha Catinha, mas Marcos notava cada vez mais que o frescor e o entusiasmo daqueles passeios haviam ficado no passado. Agora pareciam mais uma obrigação familiar. Ele estava convicto de que Irene havia atingido seu limite. Ele não tinha mais nada a lhe ensinar. E ela mesma também não demonstrava muito empenho nisso. Ele queria algo novo, vibrante, extraordinário. Queria emoções vivas, sensações fortes, uma luta incessante por um lugar ao sol. O jovem marido estava convicto de que merecia o melhor da vida e se esforçava muito para isso. Nos 6 anos de casamento, Irene havia purificado sua fala. Agora, falava um português correto e bonito. Havia lido uma pilha de livros que a sogra constantemente lhe passava e até concluíra um curso de contabilidade. Olivia lhe dera para administrar uma de suas floriculturas.
Ficava na periferia da cidade. Os clientes não eram muitos, mas Irene conseguia se manter. Ela ficava no balcão a cada 2 dias revezando com uma vendedora e cuidava de todos os negócios da lojinha. Ela mesma lidava com a Receita Federal e com os fornecedores. Fazia a limpeza na loja sozinha, economizando com a faxineira. Irene dominava a situação do negócio tão bem que Marcos, já há muito tempo, comentava que sua mãe em breve se afastaria dos negócios, querendo se dedicar apenas à neta. Ele achava que Olívia deixaria seu negócio para Irene. Mas 6 meses atrás, contrariando as expectativas de Marcos, o negócio de Olívia mudou de dono. A sogra não revelou o nome do novo proprietário para quem havia vendido suas lojas. Deixou apenas para a nora aquela lojinha modesta na periferia onde Irene trabalhava. Com o restante do negócio, incluindo o prédio do escritório, a sogra se desfez. E fez tudo isso discretamente, sem consultar a família do filho. Irene ficou um pouco magoada por lhe terem ocultado um evento tão importante, mas não se considerava no direito de interferir nos negócios da sogra. Na manhã seguinte, Marcos pegou a pesada bolsa com que Irene havia tentado partir para o sítio no dia anterior e foi para o campo. Irene foi para sua loja. Pensamentos pesados e pressentimentos sombrios pesavam como uma pedra em sua alma. Ela precisava se distrair um pouco, por isso havia ido ao trabalho. Naquele dia estava na loja a segunda vendedora, uma mulher um tanto estranha, em idade pré-aposentadoria. Irene explicou a ela que havia vindo trabalhar com documentos. De repente, a colega perguntou: Irene, a senhora sabe para quem foram vendidas as outras lojas de Olívia? Não sei, admitiu Irene, mas isso não importa. Que diferença faz quem manda lá agora? A senhora diz isso porque não sabe de nada, declarou a vendedora mais velha com uma pitada de desafio, olhando com tristeza para sua chefe ingênua. Mas eu sei tudo, e gosto muito da senhora, por isso quero que a senhora também saiba. Irene ficou muito surpresa com as palavras e o tom da colega. Olhava para ela com ar interrogativo, esperando a continuação. A mulher contou que trabalhava na empresa de Olívia desde a abertura há quase 20 anos. Sabia muito sobre a própria empresa e sobre a vida da família de Olívia. Quando Marcos estava na faculdade, tinha uma noiva chamada Júlia. Ela também era estudante na época. Depois de se formarem, o casal pretendia se casar. Olívia era louca por Júlia. Pretendia transferir metade de seu negócio para ela logo após o casamento, para que Júlia tivesse seu próprio empreendimento. Afinal, Marcos ganhava pouco na época, era um simples programador. Mas Júlia ganhou um concurso de beleza entre estudantes e se tornou Miss Universitária. A cabeça de Júlia girou, e quando ela foi a um concurso internacional de beleza entre estudantes, encontrou lá um noivo rico, um magnata do petróleo do Oriente Médio. Voltou ao Brasil apenas para pegar o diploma, pois estava no último ano. E assim que recebeu o diploma, o noivo a levou consigo. Marcos sofreu muito. Foi então que decidiu alcançar algo na vida. Começou a se dedicar seriamente à programação e logo conseguiu um emprego muito lucrativo e prestigioso em uma grande empresa. E até hoje trabalha lá como chefe de departamento. Irene, interrompendo sua narrativa, perguntou à vendedora: Olívia e seu marido lhe contaram sobre Júlia? Não, admitiu Irene. Mas sempre soube que Marcos havia se relacionado com mulheres antes de mim. Afinal, ele é tão bom. Vejo que ele agrada muito às mulheres. A Irene era desagradável dizer isso, mas entendia que era verdade. Marcos atraía olhares das mulheres solteiras quando ela aparecia com ele em alguma festa ou restaurante. O fato é que 6 meses atrás, Júlia se separou do marido e voltou para cá, disse a vendedora, abaixando a voz. E todas as floriculturas, exceto esta, Olívia transferiu para ela. Não sei se as vendeu ou doou, ninguém sabe. Mas agora é Júlia quem as possui, e ela e Olívia têm uma ligação muito estreita. A vendedora acrescentou que soubera disso por uma ex-colega que ainda trabalhava em uma das antigas lojas de Olívia. Irene repetiu mais uma vez que agora aquilo não era mais negócio da família,
Portanto, não lhe interessava quem havia se tornado o novo dono das lojas. Você está enganada, disse a vendedora com uma leve reprovação na voz. Não tem medo de que, depois das lojas, seu marido também passe para as mãos de Júlia? É evidente que Olivia ainda nutre carinho por Júlia. Perdoou-lhe a traição ao próprio filho. Aquilo foi inesperado. Irene nunca na vida havia pensado que Marcos pudesse lhe trair, e muito menos conseguia imaginar que ele pudesse abandoná-la. Afinal, eles tinham uma filhinha maravilhosa, amada loucamente tanto por ele quanto por Olivia. Irene se proibiu de pensar mal das pessoas mais próximas. Olhou severamente para a vendedora e disse, dirigindo-se ao seu pequeno escritório: "Me esperam documentos, e você também tem muito o que fazer." A mulher olhou tristemente para as costas de Irene e murmurou quase inaudivelmente: Minha obrigação era avisar." Ela soltou um suspiro pesado e se voltou para as flores. Os dias de espera se arrastavam de maneira dolorosamente lenta. Por fim, passou o fim de semana, e na segunda-feira Irene ainda resistiu, lembrando das palavras da idosa. Só na terça-feira, completados os 3 dias combinados, ela se preparou para ir ao sítio. Marcos ainda estava lá, e ela planejava voltar no dia seguinte de carro com ele. Irene não estava com pressa. Marcos havia ligado havia pouco, dizendo que no sítio estava tudo em ordem. Olivia se sentia bem, Catinha estava animada e esperava a mamãe. Desta vez, Irene ia de mãos leves. Levava apenas doces para mimar os seus entes queridos. Ela caminhava sem pressa pela viela, que se afogava em verde e flores, apreciando as vistas deslumbrantes e os perfumes vertiginosos das flores bonitas que pairavam sobre cada canteiro. Quando se aproximou de seu lote, percebeu que a filha estava fazendo a cesta. Por isso entrou no quintal em silêncio, fechou cuidadosamente o portão e se dirigiu à casinha. Viu que quase todas as janelas da casa estavam abertas. O calor era tão intenso que de tempos em tempos a sogra criava uma corrente de ar na casa para refrescar um pouco o ambiente. Irene se aproximou da escadinha e começou a desfazer as fivelas de suas sandálias. Da janela aberta da cozinha, chegaram até ela as vozes do marido e da sogra. Ao ouvir a conversa, a jovem mulher ficou paralisada e pôs-se a escutar. "Marcos", disse Olivia com ternura ao filho, "vocês já estão juntos há 6 anos. Eu vejo que ela não te fez feliz. Você tem razão. Vocês vivem em paz, não têm queixas um do outro. Mas entenda, vocês são apenas amigos, não há amor entre vocês. Você se lembra do que sentia quando estava com Júlia? Era quando você era a pessoa mais feliz do mundo." "Mãe, você está levantando esse assunto à toa", respondeu Marcos com rispidez. "Irene é o meu presente, mesmo que sem amor. Ela é uma boa esposa e tenho certeza de que jamais me trairá." Parada sob as janelas da casa, Irene ouvia claramente cada palavra do marido e da sogra. Olivia argumentava com o filho que uma pessoa só vive uma vez e tem o direito de ser feliz. A mãe dizia que desejava ao filho apenas uma coisa: ser amado e feliz. Mas que Marcos não tinha nem uma coisa nem outra, porque sua esposa do interior não fazia a menor ideia de como fazer um marido feliz, nem de como amar de verdade. "Diga honestamente", exclamou Olivia, "se você não tivesse família agora e Júlia concordasse em se casar com você, você se casaria com ela?" "Mãe, que perguntas são essas?" respondeu Marcos com desgosto. "Se fosse isso, eu sempre amei Júlia, mas além de ser casado tenho uma filha, e me separar de Catinha eu não pretendo, nem por Júlia." Olivia riu em voz baixa e muito satisfeita. "E isso é maravilhoso", apoiou o filho com entusiasmo a mãe. "Durante esses dias aqui no sítio, enquanto Júlia estava conosco, ela não te contou tudo sobre si mesma, mas para mim confessou que não pode ter filhos. Por isso, quando eu lhe disse que poderíamos garantir que Catinha ficasse na família, ela ficou aliviada. Você mesmo viu como as duas ficaram próximas." O que ouviu deixou Irene atordoada. Ela sentou em silêncio no degrau da escada onde estava. Só então Irene compreendeu o que havia acontecido nos últimos dias. Júlia estava no sítio desde quando Marcos chegara na sexta-feira.
Olívia tinha planejado tudo com cuidado. Convidara a nora para aquele fim de semana justamente para forçar o confronto, calculando que os dias de convivência entre Marcos e Júlia seriam suficientes para reacender o que havia entre eles. E foram. Não menos que Irene, Marcos ficou aterrado com as palavras da mãe. O homem sentia que o coração se despedaçava. Quando chegou ao sítio na sexta-feira, encontrou lá não apenas sua mãe com a filha. De visita estava seu amor de faculdade, sua ex-noiva Júlia. Ela havia mudado pouco. A mesma beleza, a mesma leveza, a mesma alegria. Mas o mais importante, ela o olhava com olhos apaixonados, como 10 anos atrás, como se os anos que haviam passado não existissem. O reencontro foi não apenas inesperado para Marcos, revelou-lhe algo que ele não conseguia admitir nem para si mesmo. Ele não havia esquecido Júlia, e assim que a viu, ouviu sua voz e sua risada. Os sentimentos antigos se acenderam nele com nova força. Ele não podia imaginar que algo assim fosse possível. Durante aqueles dias no sítio, Marcos e Júlia estiveram juntos quase o tempo todo. Agora ele não se arrependia de nada, mas não conseguia entender como seria dali para a frente. Sabia muito bem que Irene era uma pessoa pura e honesta, e sentia vergonha de admitir que ele não era assim, que podia facilmente trair, esquecer e mudar. Irene, parada sob as janelas, rapidamente recompôs na cabeça o que a vendedora lhe contara dias antes. Agora tudo fazia sentido. As lojas transferidas para Júlia, a ligação estreita entre ela e Olívia, o convite apressado para o sítio, não era coincidência, era um plano que vinha sendo tecido havia meses. 1 minuto antes, Irene se lembrava dos avisos da velha vidente, que a exortava a não tomar atitudes precipitadas e impensadas. Mas agora, ela queria apenas uma coisa: entender o que estava acontecendo nas suas costas. Não estava disposta a esperar nenhum segundo. Saltando rapidamente, ela bateu os pés ruidosamente nos degraus da escada e entrou na casa. Dirigiu-se direto para a cozinha e perguntou à sogra diretamente: Olívia, não entendi. Você está propondo que Marcos se separe de mim e se case com Júlia? A jovem mulher olhava com indignação para a sogra e para o marido. Marcos baixou os olhos. Ele parecia estranhamente perdido e inseguro. Assim Irene via seu marido decidido e viril pela primeira vez. Marcos estava desconcertado e não sabia o que dizer. Mas Olívia não ficou nem um pouco constrangida com a aparição repentina da nora. A sogra ajeitou seu penteado bonito, lançou um olhar vaidoso sobre suas unhas bem cuidadas, recém-feitas por Júlia no dia anterior, e disse: Não se preocupe, Irene, não vamos te prejudicar. A loja em que você trabalha vai continuar sendo sua. Você lá não é só diretora, mas também dona. O dinheiro que ganhar vai te bastar para viver. Não entendi. Irene olhou exigente para o marido. Nosso divórcio já está decidido? Irene, são apenas conversas, disse Marcos. É uma proposta da minha mãe, mas você entende que ela não surgiu do nada. Júlia me ama. Durante esses dias ela me confessou que sempre me amou e que se casou com aquele homem porque tinha medo da pobreza, mas ela nunca o amou. Isso muda as coisas. Não preciso de explicações, disse Irene com rispidez. Apenas me diga, você está comigo ou com Júlia? Marcos baixou os olhos. Está bem, disse Irene com dureza. Então, eu levo minha filha e te dou total liberdade. Espera um momento, disse a sogra com um sorriso frio. Você pode fazer suas escolhas, mas pense bem antes de agir por impulso. Se você sair daqui hoje com Catinha sem nenhum plano, sem moradia garantida e com o salário que tem, a justiça vai fazer perguntas difíceis. Você sabe disso. Não era uma ameaça explícita, mas o recado estava dado. Naquele momento, Irene entendeu por que a idosa vidente a havia exortado a não se apressar. Ela estava sugerindo que precisava preparar caminhos de retirada antes de agir, mas era tarde demais para lamentações, e recuar ela não estava disposta. Ela se dirigiu com determinação para o quarto da filha. Irene, se controle, disse a sogra em voz alta. Catinha não está em casa.
Eu sabia que essa conversa ia ser difícil para você. Por isso pedi que a levassem para brincar na casa da vizinha. Vá buscar sua filha com calma, depois que você respirar fundo. Aquilo foi um golpe de verdade para Irene. O que estava acontecendo no sítio parecia um pesadelo terrível, algo irreal e crueldade extrema. Primeiro, sem razão aparente, anunciaram-lhe o divórcio iminente, e agora descobria que não podia ver sua própria filha. Irene vasculhava a bolsa em busca de seu celular, querendo ligar para o conselho tutelar e para a polícia, mas a sogra disse com calma que isso poderia complicar a situação para todos, inclusive para ela. Pensa bem, Irene, disse Olivia, com uma voz que misturava frieza e falsa preocupação. Se você chamar o conselho tutelar agora, eles vão querer saber para onde você vai levar Catinha, onde vão morar, de que vão viver, e você não tem respostas prontas para isso. Não estou dizendo que você perderia a guarda. Um juiz é quem decide isso. Estou dizendo que, da forma como está, você entraria numa briga sem estar preparada. Irene odiou perceber que havia uma lógica cruel naquelas palavras. Marcos, o pai de Catinha, tinha condições de oferecer à filha uma vida confortável, boa escola, estabilidade. Já ela, naquele momento, não tinha nem moradia garantida se saísse do apartamento do marido. A mulher entendia que não era hora de agir por impulso. Está bem, disse Irene, controlando a voz. Vou para casa agora. Quero minha filha de volta no apartamento ainda hoje. Se isso não acontecer, eu ligo para quem for preciso. Enquanto o divórcio estiver sendo processado, eu e Catinha moraremos no apartamento de Marcos. E depois que o juiz decida com quem a criança ficará... Agora sim você está pensando com clareza, disse Olivia, com um tom que disfarçava mal a satisfação. Tenho certeza de que, com o tempo, você vai entender o que é melhor para Catinha. Olivia pegou o telefone e ligou para alguém, pedindo que trouxessem Catinha de volta ao apartamento da família, ainda naquela tarde. Irene saiu de casa. O marido a alcançou. Disse que também estava voltando para a capital e ofereceu à esposa carona em seu carro. Durante toda a viagem, o casal não trocou uma palavra. Cada um vivia as mudanças na própria vida separadamente, o que era compreensível. Marcos se embriagava com o sonho do retorno da mulher amada e dos sentimentos de outrora. Esperava reviver os momentos mais felizes de sua vida. Já Irene pensava desesperadamente no que fazer para provar na justiça que era uma mãe confiável e que lhe podiam confiar a filha pequena. Ela se lembrou novamente da idosa e lamentou que aquela não tivesse dado nenhuma dica de como agir quando as nuvens se acumulassem sobre sua cabeça. E então veio à mente a segunda imagem incomum do dia em que havia encontrado a vidente, o diretor engraçado e colorido que prometera pagar bem pelo teste. Irene vasculhou a bolsa e encontrou seu cartão. Pediu ao marido que parasse o carro e saiu para a rua. Afastou-se bastante do automóvel para que o marido não ouvisse sua conversa. Discou o número do cartão. Coelho! Soou uma voz masculina irritada no aparelho. Fale rápido. Não tenho tempo. Sou a Irene, começou Irene com insegurança. O senhor me convidou para um teste. Estou pronta a se pagar bem. Preciso muito de dinheiro. Ha, 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 soou uma voz zombeteira no aparelho. A mim pagam para que eu aprove alguém para um papel. Você sabe que fila eu tenho para testes e papéis? Então, até logo. Irene voltou para o carro em lágrimas. Desceu perto de seu prédio, subiu para o apartamento e desabou em choro. Nesse momento, seu telefone tocou. Era Coelho. Em voz de quem pede desculpas, perguntou. Com licença, não seria você a mulher marcante que eu ajudei a carregar a bolsa? Sou sim, disse Irene em voz baixa. Coelho começou a tagarelar animadamente, que não duvidara de Irene nem por um segundo. Percebera imediatamente que ela era uma pessoa criativa e corajosa, o que significava que não ignoraria sua proposta. Afinal, milhões de mulheres sonhavam em aparecer nas telas, e ela tinha a sorte caindo nos seus braços. Após um longo preâmbulo, disse que no dia seguinte haveria mais testes, e que estava pronto para mandar um carro buscá-la, pois não duvidava nem por um segundo
de que ela se tornaria sua atriz. Irene concordou. Combinaram o horário, e ela indicou o local onde o carro poderia buscá-la. Irene não perdeu tempo. Assim que desligou, foi direto à internet pesquisar quanto pagam as atrizes iniciantes. Ficou meia hora, mas não conseguiu entender exatamente quanto poderia ganhar. Uma coisa ficou clara: pagavam por dia de filmagem, mas as cifras eram completamente confusas. Irene deixou de lado a falsa modéstia e decidiu logo: se fosse aprovada para o papel, imporia condições muito firmes. Além do pagamento diário, pediria a Coelho que alugasse um apartamento para ela e pagasse 6 meses adiantado, para que Irene tivesse um lugar para onde levar e trazer sua filha após o divórcio e pudesse mostrar essa moradia tanto ao conselho tutelar quanto ao juiz. Coelho mesmo havia lhe dito que aceitaria qualquer condição. Por ora, conseguir uma moradia própria, ainda que alugada, era o objetivo principal de Irene. Agora estava nas mãos de Coelho, e Irene sabia que precisaria se esforçar muito para ser aprovada no papel. Mas a mulher não fazia a menor ideia de como eram as filmagens. No dia seguinte, Irene levou Catinha e as duas foram juntas para o set de filmagem. Irene ficou impressionada com o barulho, a bagunça total e a movimentação incessante e desordenada de pessoas pelo set. Coelho a reconheceu imediatamente e correu ao encontro dela com um sorriso. Por favor, ele indicou com simpatia uma van nova para Irene. Por dentro estava quieto e vazio. Sentado ao lado de Irene, Coelho pegou uma garrafa térmica, serviu café para si e para ela, suco para Catinha de outra garrafa térmica e colocou uma tigelinha de bombons na mesinha. Enquanto as visitas se serviam, Coelho contou a Irene que não conseguia de jeito nenhum encontrar uma atriz da qual seu protagonista, um rico morador da capital, conquistado pela pureza e beleza natural de uma moça do interior, se apaixonasse. Ouvindo-o, Irene sentia que a cabeça estava para explodir de tanto tentar assimilar o que ouvia. Ela interrompeu Coelho sem cerimônia e disse: "O senhor pode simplesmente me mostrar o que e como devo fazer? Eu repito tudo depois do senhor. Se gostar, conversamos mais. Ou talvez eu não tenha nenhum talento, e o senhor está perdendo tempo comigo." "Correto", concordou o diretor prontamente. "Vamos começar agora mesmo. Tenho certeza de que vai dar certo." E enquanto Irene terminava seu cafezinho, ele lhe passou a primeira tarefa. "Está vendo a moça de camiseta vermelha?" perguntou ele, apontando para a silhueta miúda de uma jovem. "É nossa figurinista. Você vai sair devagar dessa van e vai andar em direção a ela como se fosse atacá-la. E quando estiver bem pertinho, vai dizer com raiva: 'Ei, sua malandra, devolva o que roubou da minha bolsa.' Se ela ficar com medo de verdade, você está aprovada." Irene se virou para a filha e disse com seriedade: "Catinha, fique aqui e não vá a lugar nenhum. Já volto, só vou dar um jeito nessa tia malvada." Irene respirou fundo várias vezes, reunindo toda a raiva, e imaginando no lugar da figurinista o rosto de Marcos. Depois saiu da van. O diretor imediatamente fez sinal ao cinegrafista para ligar a câmera. A equipe de filmagem não prestava atenção a Irene. Todos estavam de intervalo. Irene avançou em passo decidido em direção às pessoas e, abrindo caminho aos trancos por entre quem cruzava seu caminho, chegou até a figurinista. "Sua malandra!" disse ela em voz baixa, olhando para a moça com ódio. "Devolva o que me roubou." "Calma, madame." Um dos atores segurou Irene pelo braço, assustado com a possibilidade de que a desconhecida fosse partir para o soco e a figurinista saísse machucada. Todos que presenciaram a cena olhavam com espanto para a figurinista, que recuava com o senho franzido, e para Irene, que tentava implacavelmente chegar até ela. Mais 2 homens corpulentos, que haviam testemunhado o comportamento agressivo de Irene, se aproximaram e se colocaram entre ela e a figurinista. Só o cinegrafista ria e filmava. Em seguida, enviou o material para o computador do diretor na van. Depois, continuando a rir, foi até Irene e disse: "Filmagem encerrada, te chamam." Ele fez um aceno em direção à van.
O pessoal do set relaxou e começou a sorrir. Todo mundo sabia que Coelho era capaz de pregar sustos ainda maiores na equipe. Perfeito. Coelho se afastou do notebook onde acabara de ver o episódio filmado pelo cinegrafista, com Irene no papel principal. Não me enganei com você, uma guerreira e tanto. E quanto a outras cenas, vai dar conta? Sem problema, se o senhor cumprir minhas condições, como prometeu. Muito interessante, disse o diretor. E quais seriam essas condições? Irene, sem rodeios, contou que o marido havia decidido pelo divórcio. Ela ficava sem nada, mas com a filha nos braços. Para que a justiça a autorizasse a ficar com a filha, ela teria de comprovar documentalmente a existência de moradia e emprego fixo. Emprego ela tinha na loja, mas o salário era baixo, e o aluguel de uma moradia para ela, Coelho teria de pagar com no mínimo 6 meses de antecedência. Ao mesmo tempo, Irene perguntou qual seria seu salário. Coelho valorizou a franqueza da mulher, mas sua insistência o deixou desconcertado. Disse que precisava pensar. Irene percebeu que havia exagerado e que havia de alguma forma assustado o diretor. Ele admitiu que estava pronto para cumprir suas condições, mas apenas se ela assinasse o contrato e não exigisse nada além do que estivesse previsto nele. E acrescentou que primeiro a apresentaria ao protagonista, pois este era muito exigente e poderia se recusar a trabalhar com Irene. A convidou para voltar no dia seguinte no mesmo lugar. Disse que o ator principal do filme estaria lá pela manhã. Seria então que se conheceriam. O encontro com o protagonista do filme correu muito bem, e Irene concluiu que havia simplesmente tido muita sorte. Gustavo, como se chamava o ator, chegou ao set de muito mau humor. Não prestava atenção a nada do que acontecia ao seu redor. Não ligou muito para Irene, apenas rosnou para Coelho que estava pronto para trabalhar com o próprio diabo. Coelho rapidamente estendeu a Irene o contrato já preenchido para que ela o lesse, e disse que assim que ela o assinasse, poderiam começar os ensaios e as filmagens. Irene leu o documento com atenção. Gostou da seriedade de Coelho. Ele não havia deixado passar nada. No contrato estava previsto que, assim que Irene indicasse o endereço do apartamento de um quarto que ela escolhesse, ele pagaria o aluguel em até 3 dias. O valor do salário diário também agradou a Irene, e ela assinou o contrato. Dela se exigia apenas uma coisa: estar presente nas filmagens e seguir rigorosamente todas as orientações da equipe. Naquele mesmo dia, Irene recebeu o roteiro. A assistente de direção explicou como trabalhar com o roteiro. Propôs a Irene passar alguns dias assistindo e observando como outros atores eram filmados e o que significavam as ordens do diretor e de seu assistente no set. A partir de então, todas as manhãs Irene levava a filha à creche e corria para o set de filmagem. Aos poucos, o que acontecia lá a foi envolvendo. Ela rapidamente se entrosou com quase todos, mas o mais interessante lhe parecia o cinegrafista veterano que a havia filmado no primeiro dia, quando ela foi ao encontro de Coelho. O cinegrafista se chamava Beto. Era um homem grande, bonito e muito bem-humorado, com uns 60 anos. A toda oportunidade ele tentava estar perto de Irene e puxar conversa. Perguntava de onde ela era, onde estavam seus pais, por que estava se separando do marido e por que não tinha moradia própria. Logo Irene percebeu que os participantes da equipe sorriam quando Beto rondava por perto. Uma das atrizes iniciantes lhe disse em segredo que o tal Beto adorava iniciar romances com as novatas e que a diferença de idade não o incomodava nada. Irene não deu atenção a essas palavras. Beto lhe parecia um homem muito sério. Além disso, ela sabia que ele era casado. Irene concluiu que ele simplesmente se solidarizara com ela, sentia pena, compreendendo o quanto era difícil para uma mulher que, após o divórcio, ficaria sem lar. O divórcio estava próximo. Nos últimos tempos, Irene e Catinha moravam no apartamento de Marcos. O próprio Marcos praticamente não aparecia por lá. Irene não perguntava onde ele morava, mas estava claro que vivia ou na casa da mãe ou provisoriamente na casa de Júlia. Que o marido tinha um relacionamento com aquela mulher, Irene não duvidava nem por um segundo.
Nos poucos encontros que tinham ultimamente, Marcos sempre parecia loucamente feliz e satisfeito. Irene entendia que era amor. Ficava triste ao saber que Marcos nunca a havia amado assim. Embora jamais tivesse visto Júlia, tinha certeza de que ela a superava em tudo. Em beleza, em inteligência, em modos. E o temperamento, a julgar pelas evidências, devia ser muito leve. Era o tipo de mulher festa, mulher alegria, mulher sonho. Era assim que Irene imaginava Júlia. Ela até sentiu um pouco de inveja, percebendo que a ela nunca ninguém amaria assim, tão intensamente como a Júlia. Irene se consolava com a ideia de que em algum lugar no mundo havia um homem destinado também a ela. Afinal, isso afirmara a idosa vidente, que em tudo havia se mostrado certa. Passaram alguns dias e Irene recebeu o aviso de que no dia seguinte seria filmada. O texto já estava na ponta da língua. Em casa, ela havia ensaiado suas cenas muitas vezes. Estava muito ansiosa quando, cedo pela manhã, no set havia um número incomumente pequeno de pessoas, pois naquele dia estavam programadas filmagens com ela e com uma outra atriz, com quem formariam um par. Pouco antes das filmagens, Beto se aproximou de Irene e perguntou como ela estava, como estava o ânimo. A mulher admitiu que estava nervosa, mas pronta para fazer tudo o que lhe fosse exigido. De repente se aproximou uma mulher desconhecida. Ela olhava para Irene com insistência, encarando-a. "Lúcia, por que está olhando assim?" perguntou Beto à esposa. "Está constrangendo a pessoa. Conheça, Irene. Esta é minha esposa, Lúcia." A esposa do cinegrafista desviou o olhar para o marido e assentiu com a cabeça de forma afirmativa. Depois se voltou para Irene e com uma voz de madeira disse: "Beto me contou muito sobre você. Ele trabalha como cinegrafista a vida toda. Tenho certeza de que você é uma atriz talentosa. Venha visitar a gente no sábado. Vamos ter uma pequena confraternização. Umas 5 a 7 pessoas, todos do cinema. Quem sabe você faz contatos úteis?" Irene ficou muito constrangida com o olhar de Lúcia. Ela olhava para Irene como se quisesse fazer uma pergunta, mas não se atrevia. Quando a esposa do cinegrafista se despediu e disse que havia parado ali por 1 minuto, Irene respirou aliviada. E então vieram as filmagens. As cenas eram pequenas, mas muito emocionais, e Coelho ficou extasiado com a atuação das 2 atrizes. E todos os louros foram para Irene. O diretor considerou que foi ela quem ditou o tom do que acontecia em cena. Todos os dias que Irene chegava ao set, Beto lembrava-a do convite da esposa. Na sexta-feira, ele mandou para o telefone de Irene seu endereço e disse que Lúcia ficaria muito triste se a jovem não fosse visitá-los no sábado. E acrescentou: "Te peço muito, não decepcione minha Lúcia. Ela tem o coração fraco e agora está acontecendo tanta coisa. Deus nos livre. Estamos fora de nós, eu e ela, sem saber o que fazer direito, com medo de estragar tudo." Irene não pensou em recusar. Estava com vontade de conhecer pessoas novas. No fundo, tinha a esperança de que talvez algum dos novos conhecidos lhe oferecesse trabalho. Por isso, não cogitou recusar. No sábado, ela levou a filha para a casa de Olívia e disse que buscaria Catinha no domingo. Faltavam 10 dias para o próximo julgamento, no qual deveria ser decidido o destino futuro da pequena menina de 5 anos. Absorta em pensamentos pesados, Irene não percebeu quando chegou ao prédio onde morava a família do cinegrafista Beto. No apartamento, foi recebida por Lúcia. A anfitriã sorriu com simpatia e disse: "Meu marido foi ao mercado. Estou só em casa. Os convidados chegam daqui a 2 horas, mas nós vamos bater papo um pouco. Você me ajuda a fazer as saladas? Eu gosto de servir só saladas frescas. Os amigos do meu marido são todos enjoados." Irene foi para a cozinha, colocou um avental e se pôs a ajudar a anfitriã. Lúcia conversava sobre amenidades quando de repente se deixou cair pesadamente numa cadeira. "Chega", disse ela de repente com a voz embargada. "Não consigo mais ficar calada. Tais suspeitas estão me consumindo. Não fique com raiva, mas quero te fazer algumas perguntas pessoais. Escuta como meu coração está batendo."
Irene, da melhor forma que pôde, tentou acalmar a mulher que estava se agitando, dizendo que ela estava se preocupando à toa, que elas conversariam tudo e Lúcia perceberia que havia se angustiado em vão. Irene estava pronta a responder a todas as perguntas dela. No fundo, Irene achou graça. Ela pensou que alguém da equipe devia ter contado a Lúcia que seu marido ficava rondando Irene e prestando-lhe atenção especial. Irene estava pronta a confessar a Lúcia que Beto lhe era muito simpático e que ela o tratava como a um pai e que dele também sentia um cuidado paternal. Mas Lúcia a surpreendeu com a pergunta: "Me diga, como se chamava sua mãe?" Menos que qualquer coisa, Irene esperava perguntas sobre sua infância distante. "Graça", respondeu ela com espanto. "Mas eu não me lembro nada dela." Irene contou a Lúcia que, quando tinha 3 anos, a mãe a levara para ficar com os avós no interior. Quando tinha 15, o avô morreu, e quando fez 18, a avó sofreu um derrame e depois não saiu mais da cama. Por quase 11 anos, Irene cuidou da velhinha acamada. Durante todo esse tempo, a mãe nunca visitou a família, nem escreveu uma única vez. Irene contou que, após a morte da vovó, saiu do interior e se casou. Mas o marido nunca a amou de verdade. Mais do que nada, parecia que ele achava interessante conviver com ela. Agora estava se divorciando. "Por que a senhora pergunta sobre minha mãe?" quis saber a jovem mulher. Em vez de responder, a anfitriã se levantou, pegou um calmante no armário e pingou em 2 copos. Estendeu um para Irene, bebeu o segundo ela mesma. "Tome a água com as gotinhas", disse Lúcia em tom imperativo. "Nossa conversa vai ser séria. Você sabe onde sua mãe está agora?" Irene balançou a cabeça negativamente. "E o nome do seu pai, você sabe?" A anfitriã continuava com as perguntas. "Márcio", respondeu Irene. "Mas o sobrenome eu nunca soube. Minha certidão de nascimento foi feita pelos meus avós quando era pequena, numa época em que não havia como regularizar minha situação de outra forma. Minha mãe havia desaparecido e meu pai era desconhecido. O cartório registrou o que os avós puderam declarar e acabei ficando com o sobrenome deles. Mas por que a senhora pergunta sobre eles?" A agitação de Lúcia começou aos poucos a se transmitir para a visita. A anfitriã disse que ainda era cedo para tirar conclusões, mas seu marido, no primeiro dia em que viu Irene no set, ficou atônito com a semelhança dela com uma certa mulher conhecida. Vendo que o marido havia perdido o sossego, Lúcia ela mesma foi até ele no set e viu Irene. Então entendeu que Beto estava certo. A amiga da juventude deles e Irene eram parecidas como 2 gotas d'água. Só o que diferia era a cor do cabelo e dos olhos. Sua amiga era loira de olhos claros, enquanto Irene era morena de olhos negros. "Isso é porque", concluiu Lúcia, ela puxou ao pai na aparência. O pai de Irene era justamente moreno, com olhos negros como a noite. A mulher pegou a mão de Irene e sussurrou: "Meu marido e eu temos certeza de que foram sua mãe e seu pai. Éramos amigos, tínhamos amizade de família, conhecemos seus pais, e seu pai vai estar aqui hoje entre os convidados. Só não contamos nada a ele sobre você ainda. E agora fico aqui pensando, e se ele te reconhecer? Não sei se o coração dele vai aguentar." Irene estava atônita. Por alguma razão, ela sempre achara que sua mãe não estava mais neste mundo. Caso contrário, com certeza teria dado notícias, pois era de uma família muito boa. E sobre o pai nunca havia pensado muito. Sabia muito pouco sobre ele para tirar qualquer conclusão. "E minha mãe também vai estar aqui hoje?" perguntou Irene. "Não", respondeu Lúcia. "Mas vamos primeiro nos certificar de que nosso Márcio é realmente seu pai." Um a um os convidados foram chegando. Saladas, tanto Irene quanto a anfitriã esqueceram. Não havia tempo para isso. Havia petiscos suficientes, por isso se concentraram no mais importante: o encontro de Irene com seu suposto pai. Ele estava bastante atrasado e chegou quando todos já estavam sentados à mesa. Assim que Beto, que abriu a porta, o introduziu na sala, Irene instantaneamente compreendeu que era seu pai. Ela tinha os olhos dele,
e as mesmas sobrancelhas lindas de forma muito rara. O pai de Irene era alto, corpulento, emanava uma força descomunal, apesar de sua idade avançada. Na densa cabeleira negra havia prata visível. A jovem visitante tinha medo de erguer os olhos para ele. Não sabia como se comportar. Nunca havia pensado que poderia encontrar seu pai. Encheram a taça de Márcio e ele olhou com interesse para Irene. Ela era a única ali que ele via pela primeira vez. Márcio se virou para o anfitrião e perguntou: Beto, vejo que hoje você tem uma pessoa nova. Por que não me apresenta a essa bela moça? Um silêncio sepulcral pairou sobre a mesa e Márcio deslocava o olhar de um a outro com espanto. Ele ficou surpreso com o comportamento dos anfitriões e dos amigos, olhou fixamente para Irene e empalideceu. Nas feições do rosto dela, reconheceu outro rosto, o rosto de sua mulher amada. A primeira a se recompor foi Lúcia. Ela se levantou do lugar abruptamente e disse em voz alta: Márcio, essa moça é muito parecida com Graça, mas isso não significa absolutamente nada. A natureza é capaz de brincadeiras ainda mais surpreendentes. Por isso, até fazermos o teste de DNA, é cedo para tirar conclusões. Os convidados em uníssono apoiaram a anfitriã. Todos queriam amenizar a situação e acalmar o Márcio, que estava perturbado, mas ele não queria ouvir ninguém. Sentou na cadeira ao lado de Irene e iniciou um verdadeiro interrogatório. Percebendo que ela sabia praticamente nada, disse que conhecia um laboratório que fazia testes de DNA muito rapidamente e propôs a Irene ir lá no dia seguinte. Irene perguntou a ele sobre a mãe, mas o homem esquivou-se, dizendo que tudo depois do resultado do teste. E 3 dias depois, nas mãos de Irene e de seu pai, estavam os resultados do teste, confirmando o parentesco sanguíneo. Márcio imediatamente convidou Irene e Catinha para se instalarem em seu espaçoso sítio, diferente do sítio modesto da sogra, onde toda aquela confusão havia acontecido. Era uma chácara ampla, bem cuidada, com jardim e varanda à sombra de árvores antigas. Ele separou para elas um quarto com varanda e disse que se acomodassem. E no domingo lhes contaria sobre a mãe de Irene. Irene estava praticamente se despedaçando. Tinha de controlar a loja, ir às filmagens conforme o cronograma e se preparar para o julgamento com o marido. Sabendo do divórcio iminente, o pai contratou para ela um bom advogado. Agora Irene tinha muito mais confiança de que defenderia seu direito materno de manter a filha consigo. Seu pai, Márcio, revelou ser uma pessoa singular. Na juventude, como Beto, trabalhara como cinegrafista, mas depois se tornara diretor e realizava documentários. Seus trabalhos gozavam de popularidade, e ele era um homem abastado. Tudo isso era muito interessante, mas mais do que tudo no mundo, Irene queria ouvir falar de sua mãe. E por fim, cedo num domingo, o pai veio ao quarto da filha e da neta e disse que naquele dia colocaria todos os pontos nos is. Depois disso, Irene não teria mais nenhuma pergunta. A emocionada Irene se preparou para ouvir. A verdade se revelou completamente diferente do que ela esperava ouvir. Eu e sua mãe não éramos casados e não tivemos casamento, disse o pai com tristeza. O pai da Graça proibiu-a de se casar comigo. Eu trabalhava como cinegrafista e ele achava que todos os que tinham a ver com o cinema eram pessoas levianas e não confiáveis. Chamava-me de artista inútil. Irene via o quanto era difícil para o pai recordar os eventos daqueles anos. Ele contava que, ao receber a recusa do futuro sogro, insistia com Graça para que se casassem sem o consentimento dos pais. Mas ela não podia desobedecer ao pai. Eles simplesmente passaram a viver juntos, pensando que quando Graça ficasse grávida, o avô mudaria de ideia. Mas isso não aconteceu, e somente quando Irene completou 3 anos é que a avó escreveu a Graça, dizendo que o avô permitia que ela trouxesse a neta para passar um tempo com eles no interior. E quando Graça deixou você no interior e voltava para a capital, houve uma colisão de vários automóveis na estrada. Sua mãe ficou gravemente ferida. Os documentos ficaram na bolsa, e a bolsa queimou com o carro. A mãe não queimou só por milagre.
Pessoas bondosas conseguiram tirá-la do carro a tempo. Os médicos e a polícia não conseguiram estabelecer sua identidade e ela própria ficou vários meses em coma. Deram-lhe uma cama no hospital e, quando voltou a si, quase um ano levou para a memória retornar. Irene imaginou vivamente os horrores que couberam à sua infeliz mãe e o sofrimento que o pai deve ter passado. E, por cima de tudo, haviam perdido também a filha. Quando a encontrei, já havia passado mais de um ano desde o acidente, suspirou o pai com peso. Mas não me permitiram levá-la embora do hospital. A coluna estava gravemente comprometida. Tentei encontrar os pais dela para te levar comigo, mas os vizinhos disseram que seu avô havia decidido que você não precisava de pais tão irresponsáveis quanto nós dois, por isso te levou para outra cidade no interior, mas ninguém sabia para qual. Tentei te encontrar, mas sem sucesso. E o que foi da mamãe? Perguntou Irene, prendendo a respiração. O pai ficou sombrio como uma nuvem e contou que quando deram alta à Graça do hospital, disseram-lhe que ela nunca mais andaria. A essa altura, o pai de Irene já ganhava bem. Conseguiu mostrar Graça aos melhores médicos, a levou a clínicas renomadas até no exterior, mas os doutores apenas encolhiam os ombros, não conseguiam fazê-la andar. No começo, Graça morava na chácara com Márcio. Ele contratava cuidadoras para ela. Mas um belo dia ela percebeu que estava para sempre presa a uma cadeira de rodas, que não conseguia falar com clareza nem mover bem as mãos e os pés. Ela não queria arruinar a vida do homem amado e pediu que a levasse para uma clínica onde cuidavam de doentes assim graves. Márcio resistiu no começo e, vendo a teimosia do homem, Graça parou de comer e ele foi obrigado a ceder às condições dela. Há 8 anos ela vivia na clínica. Ela está lá agora, disse o pai. Hoje dá para visitá-la, quer ir? 1 hora depois, eles já estavam nos arredores da cidade e entravam no terreno cercado onde ficava um prédio de 3 andares que abrigava pessoas gravemente doentes que precisavam de cuidados médicos constantes. Logo a enfermeira trouxe numa cadeira de rodas a mãe de Irene. A filha olhava para a mãe de cabelos brancos e percebia que a reconheceria mesmo se a encontrasse na rua. Eram muito parecidas. Só a mãe era mais velha, mas as feições do rosto eram indistinguíveis. Márcio olhava para as duas e os olhos se enchiam de lágrimas. Graça havia vivido para ver o encontro com a filha. Sempre havia sonhado com isso. Com algum instinto primordial, Graça percebeu que à sua frente estava sua própria carne e sangue. Minha filha, sussurrou a mãe com os lábios rebeldes, quase sem se ouvir. Minha querida. Irene se ajoelhou diante dela. Ela abraçou os joelhos da mãe e chorou, como se pedisse perdão por ter pensado mal dela durante toda a vida, supondo que a mãe simplesmente a abandonara para cuidar de sua própria vida. A enfermeira que estava ao lado observou surpresa um leve tremor nas mãos de Graça. Foram apenas um frêmito, um esboço de movimento, mas estavam lá. Os dedos se contraíram lentamente, como se tentassem alcançar a filha. Chega por hoje, disse a enfermeira com delicadeza, mas com firmeza. Ela se apressou e levou Graça para o prédio, a fim de comunicar o mais cedo possível ao médico responsável da paciente aquele pequeno, mas significativo sinal de vida nos movimentos das mãos. Pois o Dr. Arthur, de 40 anos, sempre afirmara que Graça poderia melhorar se recebesse uma forte comoção emocional, e de preferência boa. O pai e a filha não tinham ainda saído do pátio da clínica quando se aproximou deles Arthur, o médico responsável. Ele estava visivelmente animado, apertou a mão de Márcio e disse: Eu sempre acreditei que sua companheira tinha potencial de melhora. O que aconteceu hoje é um sinal importante, pequeno, mas real. Espero vocês daqui a 1 semana. Se ela quiser viver e se recuperar, o caminho está aberto. Será lento, vai exigir paciência, mas agora há uma razão concreta para seguir em frente. Irene e o pai passaram a visitar a clínica com frequência. A cada semana havia algo novo a observar. Graça começou a pronunciar algumas palavras com mais clareza. Os movimentos dos dedos foram ganhando intenção, e um dia
ela conseguiu, com esforço, segurar a mão da filha por alguns segundos. O progresso era lento. Os médicos frisavam isso o tempo todo, mas era real e constante. E para Irene, cada pequena conquista da mãe valia mais do que qualquer coisa. Graça não havia recuperado o movimento pleno, mas havia recuperado algo mais importante: a vontade de melhorar. E isso, dizia o Dr. Arthur, era o que mais importava. Alguns dias depois foi realizado o julgamento, e Olívia e Marcos ficaram muito contrariados com o fato de que Catinha ficou com a mãe. Irene, mas você vai me deixar ver a neta, não vai? Perguntou a sogra, quase aos prantos. Claro, sorriu Irene. Ligue, e a gente combina um encontro. Marcos levou Irene para o canto e disse em voz baixa: Irene, volte para casa. Júlia não é nada do que eu pensava. Só agora percebi que você e Catinha são as mais importantes para mim. Irene o olhou por alguns segundos, em silêncio. Não havia raiva em seu olhar. Apenas uma calma firme que ele nunca tinha visto antes. Agora você percebeu, disse ela com suavidade. Mas eu também percebi muita coisa. Ela respirou fundo e completou. Eu mereço mais do que ser a escolha depois do erro. Marcos abaixou a cabeça sem resposta. Irene se afastou, sentindo algo que há muito tempo não sentia: leveza. Dias depois, na clínica, ela caminhava pelo jardim com Catinha enquanto visitava a mãe, que seguia melhorando pouco a pouco. Graça já conseguia segurar sua mão com mais firmeza e até sorria com mais facilidade. Arthur se aproximou, como de costume, com seu jeito tranquilo. Hoje foi um bom dia, disse ele. Sua mãe reagiu muito bem. Irene sorriu olhando para a filha brincando alguns passos à frente. Está sendo um novo começo, para todos nós. Arthur hesitou por um instante, mas decidiu falar. E para você também. Ela o olhou e dessa vez não desviou. Acho que sim, respondeu com um sorriso sincero. Sem pressa, sem pressão, os dois começaram a caminhar lado a lado. E pela primeira vez em muito tempo, Irene sentiu que não estava correndo atrás da vida, mas finalmente vivendo a que era realmente dela.